Obrigado, Giovanni, pela oração. Obrigado, Alessandro, por mais uma oportunidade. Cada irmão que está presente. Também quero levantar aqui saudar, agradecer a Deus pela vida do irmão Norton, né, que foi um grande exemplo para muitos aqui que tiveram oportunidade. Quiser deixar no anterior, tudo bem, Alessandro. Semana passada, o irmão Alessandro trouxe sobre a renovação da aliança, né, que Deus fez com Moisés e com Israel, né? Deus ele dá uma ordem para Moisés, e Moisés, ao vê-lo, ele lembra muito, né, de Deus, e ele ali, exortando a Deus, ele vê como Deus ele é compassivo, né, clemente, longânimo, né, grande misericórdia, e como Deus é fiel, né, e quando ele volta com as tábuas da lei, com seu rosto resplandecendo, né, o povo até tem uma certa temência, né, por ver o quanto Moisés ele está ali sendo fiel ao Senhor, né. E hoje nós vamos aqui em Êxodo 35 observar a lei do sábado, que nós vamos observar aqui, o material para o tabernáculo, né, e os artesãos do tabernáculo. Então, a preparação para a construção do tabernáculo, né, que nós vamos estar observando. Em Êxodo 35, do versículo 1 ao 3, né, o versículo 1, né, para apresentar a revelação que havia recebido de Deus, né, Moisés ele convoca o povo, né, para uma assembleia solene. Então, ele iniciou a apresentação da lei dizendo assim: são estas as palavras que o Senhor ordenou para que se cumprisse, né? Isso no versículo 1. No versículo 2 e 3, mais uma vez, ele apresenta, né, a imposição da guarda do sábado. E é interessante que é pela sexta vez, né, que o Êxodo registra esse mandamento de Israel, deve observar o sábado. Então, a gente vê ali em Êxodo 16, né, 4, 5, e também o 16, 23, 29, em Êxodo 20, né, de 8 a 11, em Êxodo 23, 10 a 12, Êxodo 31, 12 a 17, e a semana passada também o irmão trouxe lá em Êxodo 34, né, o versículo 21, no momento que estava apresentando sobre as festas, né, e ali, então, vou fazer a leitura aqui do 34, 21, né, diz assim: 6 dias vocês trabalharão, mas no sétimo dia vocês descansarão. Mesmo no tempo de arar e de colher, vocês deverão descansar. Então, é interessante que o guardar o sábado, né, como Deus registra isso, né, do povo de Israel. E aqui no 35, de 1 a 3, também ele vai fazer essa mesma observação, né? Pode passar, Alessandro, nesse mesmo contexto, então, ele pode ter sido até repetido, né? Pode ter até ser repetido, porque na próxima responsabilidade dos israelitas, né, era construir o tabernáculo, né? Então as pessoas precisavam serem lembradas de que ao trabalhar construindo a casa de Deus, elas não podiam quebrar o mandamento de Deus, né? Eles deveriam trabalhar para a construção do tabernáculo, mas não podiam trabalhar no sábado, né? É interessante que nos dias de hoje a gente vê muitos fazendo a mesma coisa ainda, né? Eles ainda observam isso que foi observado nesses dias com relação ao êxodo, né? Pode ser relevante o fato, né, de que o mandamento para guardar o sábado foi o último mandamento dado antes da apostasia, né? Logo antes que Moisés descer o monte, lá em Êxodo 31, de 12 a 17, a gente observa isso. E o primeiro mandamento dado após a restauração de Israel, né? Logo após Moisés descer do monte pela segunda vez, né? Então, aqui em Êxodo 35, a gente começa a ver que Moisés lembra muito, né? Com relação a guardar o sábado também, né? Aos israelitas, né? A obediência, né? Então, nós vamos agora fazer a ênfase no 2 e no 2 e no 3, esses dois fatos, né? O sábado deveria ser um dia de repouso solene ao Senhor, um descanso completo, né? A versão católica ela fala que é o descanso completo, né? Chegando ao ponto de que nem mesmo poderiam acender fogo
em nenhuma de suas moradias, né, no dia do sábado. Acender o fogo pode ter sido usado como exemplo, né? E mesmo o trabalho mínimo, né, como necessário, né, para acender o fogo, era proibido no dia do sábado. Então, portanto, qualquer outro trabalho, não importa, não importava, né? Pode ser pequeno, era proibido, né? E interessante que, segundo essa punição, violar o sábado, qual que era? Era a morte, né? Se a gente for observar lá em Êxodo 31, versículo 14 e 15, eu vou abrir aqui, Êxodo 31, 14 e 15. Portanto, guardem o sábado, porque é santo para vocês. Aquele que profanar morrerá. Quem nesse dia fizer alguma obra será eliminado do meio do seu povo. 6 dias de trabalhará, porém, o sétimo dia é o sábado do repouso solene, santo ao Senhor. Quem fizer alguma obra no dia do sábado morrerá. Então, a gente observa aqui que, que Deus dava uma observância dura para eles, né? Então, eles tinham o sábado, né, o sabá, com respeito, né? É interessante que nós, voltando lá em Êxodo 34, quando o irmão trouxe para nós a semana passada, Moisés trabalhando esse ponto para eles, eles vendo resplandecer do rosto de Moisés, realmente eles observavam e olhavam, bom, a gente tem que obedecer ao Senhor, né? Aqui, ó, Peter Enns escreveu que da mesma forma que o tabernáculo era um espaço santo, o sábado era um tempo santo. Não se pode profanar nem o tempo, nem o espaço que Deus santificou. Então, essa observação era muito importante, né, para o povo de Israel, né? Então, nós vamos agora fazer essa leitura para a gente observar isso, né, do 1 ao 3. Versículo 1 de Êxodo 35. Moisés reuniu toda a comunidade de Israel, e lhes disse, estou lendo na NVI, tá, amados? Essas são as coisas que o Senhor os mandou fazer. Em 6 dias, qualquer trabalho poderá ser feito, mas o sétimo será santo, um sábado de descanso consagrado ao Senhor. Aquele que trabalhar nesse dia terá que ser morto. Nem sequer acenda o fogo em nenhuma de suas casas no dia do sábado. Então, esse foi, né, o mandamento dado aos israelitas, né? Em Êxodo 35, de 1 a 3, né? Guardar o sábado, né? Que era muito importante para o povo estar em obediência ao Senhor, né? Agora vamos ao próximo, né? Que é de versículo 4. Vamos fazer a leitura aqui. Aqui é o material para o tabernáculo, né? Aí Moisés vai apresentar aqui o pedido da contribuição para eles, né? Moisés apresenta aqui dizendo assim, ó, disse mais Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Esta é a palavra que o Senhor ordenou, dizendo, tomai do que tendes uma oferta para o Senhor, cada um de coração disposto, voluntariamente, e trará por oferta ao Senhor ouro, prata, bronze, estofo azul, púrpura, cosmezim, linho fino, pele de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho, peles finas, madeira de acácia, azeite para iluminação, especiarias para o óleo da unção e para o incenso aromático, pedras de ônix e pedras de engaste, para a estola sacerdotal e para o peitoral. Então, a gente vê aqui que Moisés ele fala para o povo poder contribuir voluntariamente, né? De coração aberto. E o povo assim vai fazer, né? A gente vê aí na imagem, né? Que a gente está trazendo aí, o povo contribuindo de coração totalmente voluntário, né? Em relação aos pedidos aí que foram levantados, né? Nesse momento. Vamos ver agora do versículo 10 ao 19, né? Aqui é a convocação para a construção do tabernáculo, né? Então, Moisés ele desafiou a congregação a realizar a tarefa apresentada a eles pelo Senhor. A afirmação desse versículo serve como prefácio, né,
para o restante do capítulo e para os 3 capítulos seguintes, né? Moisés disse: quem faria a construção? Todos os homens hábeis entre vós. E o que eles contribuíram, né? Tudo o que o Senhor ordenou, né? Então, que eles pudessem, né, ajudar, né, e trazer tudo aquilo que o Senhor tinha ordenado para que eles pudessem trazer para poder fazer essa construção, né? E a convocação, todos os homens, né, que estavam ali para poder também se apresentar, né? Ele faz um desafio, né, coração aberto, para que eles pudessem se apresentar para poder fazer a construção desse tabernáculo. Então, do versículo 11, né, Moisés não apenas só indicou aqui Israel, né, que deveria construir tudo como o Senhor havia ordenado, mas ele também repetiu, né, o que Deus queria que eles construíssem, né? No versículo 11 ao 19, começa então o relato da construção do tabernáculo, né, propriamente dito aí, né, listando os vários itens que Israel deveria fabricar, né? Qual foi o primeiro item aqui? O tabernáculo, né? Ou seja, a tenda em si, né? No 35:11, esse é o 35:11, né? O tabernáculo. No 35:12, a Arca da Aliança, né? O terceiro, né? No 35:12, agora aqui, também o propiciatório, né? Que eles teriam que fazer. E ainda o véu do reposteiro, né? Nós vimos isso aí, se eu não me engano, foi no capítulo 30, né? Que nós vimos sobre o reposteiro, né? E no 35:13, a mesa dos pães da apropriação. O sexto, o 35:14, o candelabro, né? No 35:15, o altar do incenso. O oitavo aqui, outro do 35:15, o óleo da unção e o incenso aromático. O nono, no 35, mais um no 35:15, o reposteiro da entrada da tenda. E no 35:16, o altar do holocausto. Aqui no 35:11, no 35:17 e 18, o átrio. E no 35:19, né, as vestes sacerdotais. Então, essa convocação para a construção, eles teriam que fazer todos esses, fabricar tudo isso aí, conforme foi escrito aqui. No versículo 10, olha o que ele diz no versículo 10 aí, para a gente poder dar uma... Próximo slide. Né? Venham todos os homens hábeis entre vós e façam tudo o que o Senhor ordenou. Então, Moisés, ele faz essa convocação e ele começa dizendo isso, né? E aí nós observamos tudo que eles iam fazer do versículo 11 ao 19, né? Ele convoca os homens hábeis, né? E ele faz, né, isso aí, essa aplicação entre eles ali, para poder eles poderem voluntariamente poderem estar ajudando também. Ele faz essa exortação para eles aí. Aí nós vamos agora no versículo 20, no 35. Se alguém quiser fazer alguma observação até então. Algum irmão querendo fazer alguma observação lá do 1 até o 19? Esses homens hábeis aí, será que eles já existiam ou Deus que providenciou eles, capacitou eles para fazer tudo isso? Porque é uma engenharia, né? É uma engenharia o tabernáculo já havia sido feito, né? Então eles estão aqui novamente, né, fazendo, né, como foi feito uma renovação da aliança, eles novamente estão reconstruindo. Então são homens que já passaram por isso também, né? Já fizeram todo esse fazer aí. Então eles estão novamente reconstruindo o tabernáculo, né? Ah, então tá. Obrigado, professor. Irmão PC, eu acho que o versículo 30 vai responder o irmão Fernando. 30. Depois nós vamos chegar lá. Então vamos lá, 20. Vamos ler esse pedacinho aqui. Ó, deixa eu só arrumar aqui o... Vamos lá, versículo 20. Então toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. 21. E veio todo homem cujo coração o moveu, e cujo espírito o impeliu
e trouxe a oferta ao Senhor para a obra da tenda da congregação e para todo o seu serviço e para as vestes sagradas. Vieram homens e mulheres, todos dispostos de coração. Trouxeram fivelas, pendentes, anéis, braceletes, todos os objetos de ouro. Todo homem fazia oferta de ouro ao Senhor. E todo homem, possuidor de estofo azul, púrpura, cosmim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiro, tinta de vermelho e peles de animais marinhos, o trazia. Todo aquele que trazia oferta de prata ou de bronze, por oferta ao Senhor, o trazia, e todo possuidor de madeira, de acácia, para toda a obra do serviço, o trazia. Todas as mulheres hábeis, é interessante que quando falou dos homens lá no início, a gente vê também as mulheres se movimentando, né? Então, está aqui, todas as mulheres hábeis traziam o que por suas próprias mãos tinham fiado, né? Estofo azul, púrpura, cosmezim e linho fino. E todas as mulheres cujo coração as moveu em habilidade fiavam os pelos de cabra. Versículo 27. Os príncipes traziam pedra de ônix e pedras de engaste para a estola sacerdotal e para o peitoral, e os aromatas, e os azeite para a iluminação, e para o óleo da unção, e para o incenso aromático. Os filhos de Israel trouxeram ofertas voluntárias ao Senhor, a saber, todo homem e mulher cujo coração os dispôs para trazerem uma oferta para toda a obra que o Senhor tinha ordenado se fizera por intermédio de Moisés. Então, Moisés, ao motivar Israel a fazer, a contribuir, a se doar, né? Eles voluntariamente eles foram de coração aberto, né? Não só trazendo, mas também dispostos, né? A construir, a ajudar, né? No próximo slide aí, ainda de 29, 30, eu fiz aí um quadrinho aí, a gente vê aqui, né? Os que doaram, né? Quais foram as contribuições, né? E aonde está, 35, né? A parte B. Então, a gente vê aí o pessoal trazendo, né? Mulheres e homens, né? Que trouxeram joias de ouro, né? Ali no 35, 22. Os homens, né? Que trouxeram as peles, os tecidos coloridos, né? No 35, 23. Ali está todos, né? Que levaram prata e bronze. Quando está todos, então, entre todos ali, homens e mulheres também, né? Crianças que tinham essas coisas, né? Todos os homens, né? Aqui a madeira de acácia, as mulheres, né? Que tecia, né? O tecido fiado, né? A gente vê no versículo 25, 26. E os príncipes, né? Que foram as pedras, né? As especiarias e o azeite, né? Ali do 27 e o 28, né? Então a gente vê aqui que todos participaram dessa contribuição, né? Para poder trazer para Moisés e poder construir, né, o tabernáculo. Agora vamos ao versículo 30. Algum questionamento até então, amados? Hein, Paulo? Só um ponto para a gente poder, assim, não ter dúvida, né? Aqui lá no 20, cadê? 35, 20, ele trabalha a ideia de toda a congregação dos filhos de Israel saiu da presença de Moisés. Aí 21, aí lá no finalzinho, para a obra da tenda da congregação. Aí aqui a tenda da congregação, ele faz a referência ao tabernáculo, correto, aqui de acordo com o contexto do versículo 35. Lá no capítulo 33, inclusive na aula que o irmão Sergião trouxe, e lá no 33:7, ele fala sobre uma outra tenda, que não é o tabernáculo, que ainda não havia sido construído. Então, esse planejamento, né, que a gente viu da semana passada, 34 e 35 agora, é para execução da obra do tabernáculo. Aí ele fala, tanto é, olha comigo lá no 33:17, 33:7, perdão, 33:7, diz assim, ó: ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si, fora, bem longe do arraial. Ele chamava a tenda da congregação. Aí todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Até o irmão Sejão foi bem sensato quando ele disse assim, aqui o melhor termo que a gente pode utilizar é tenda do encontro. Eu ia falar isso. Isso. Aqui, tenda do encontro.
Isso, por quê? Porque ela ficava fora, né? Pode ver que no 33:7 ela ficava fora do arraial, enquanto o tabernáculo ele ficaria no meio, né? No meio da congregação e as 12 tribos elas ficariam organizadas ao redor. Só para não ter assim, a gente não Não tem confundir que dúvida. existe a tenda do encontro, capítulo 33, e a partir agora do 35, a construção, né? O planejamento e execução do tabernáculo. Tranquilo? Amém. Obrigado, mano. Amém. 35:30 agora, né? Os capatazes da construção, né? Disse Moisés aos filhos de Israel: Eis que o Senhor chamou pelo nome a Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá. Versículo 31. E o Espírito de Deus o encheu de habilidade, inteligência e conhecimento em todos os artifícios. Versículo 32. E para elaborar desenhos e trabalhar em ouro, em prata e em bronze, e para a lapidação de pedras de engaste, e para entalho de madeira, e para toda sorte de lavores. Versículo 34. Também lhe dispôs o coração para ensinar a outrem, né? A ele e a Oliabe, filho de Aizamaque, da tribo de Dan. 35, versículo 35. Encheu-os de habilidade para fazer toda a obra de mestre, até as mais engenhosas, e a do bordador em estofo azul, em púrpura, em carmesim e em linho fino, e a do tecelão, sim, toda a sorte de obra a elaborar desenhos. Então, a gente vê aqui o Senhor enchendo de habilidade, né? Tudo aquele que ele colocou para poder fazer todos esses feitos aí, né? Então, Moisés, ele, ao trazer os filhos de Israel, né, o Senhor chamou eles, né, e encheu eles com todas essas habilidades. Próximo aí. Temos uma mãozinha levantada aqui da irmã Cleonice. Vamos lá. Leonice? Só enganou, apertou a mão ali, não era. Eu acho que ela se enganou. Irmão Sergião. Baixa a mão dela. Irmão, quer falar, Giovanni? Não, Eu me só pediu. enganei. Deu. Sérgio? Ali, irmão, o Bezalel, ele era neto de Ur, tá? Aquele que com aquele que Bezalel. sim, Aqui no 30. isso, o Bezalel, ele era filho de Ur, te lembra? Quando ele subiu lá para segurar Ur subiu para segurar as mãos de Arão e Ur subiram no monte Filho de Ur. para Moisés, para que Josué vencesse a batalha contra os amalequitas. Esse Bezalel Sérgio caiu? Acho que travou aqui. Será que ele caiu, Giovanni? Eu acho que sim. Então, ele disse que esse Bezalel não Bezalel, é filho de ele não é é filho de filho de Uri Ur, e neto de é Ur. filho de Uri, Neto de filho de Ur, Ur. aquele É que neto. ajudava Moisés com as mãos, né? Isso que eu quis dizer. Ele foi lá para a passagem do versículo, lá, Êxodo 17, Vamos 17, conferir lá. 11. Ele foi para lá. Êxodo 17. Não, eu posso ler aqui só. Enquanto Moisés mantinha as mãos erguidas, os israelitas venciam. Quando, porém, as abaixava, os amalequitas venciam. Quando as mãos de Moisés já estavam cansadas, eles pegaram uma pedra e a colocaram debaixo dele, para que nela se sentasse. Arão e Ur, esse Ur que ele está falando aqui, o Ur que é o vô de Bezalel. Essa observação que ele fez, o Sejão.
Ah, ele falou que é neto de Bezalel, é neto de Ur, não é filho, é isso? E isso está no texto que ele é neto de Ur, e esse Ur é aquele que ajudou Moisés a manter as mãos erguidas junto com Arão, lá de Êxodo 17. Eu acho que foi isso que ele quis passar para nós. Arão e Ur se sustentavam. É, aqui não fala, aqui em 17 não fala, né? Não fala o quê? É Não fala que ele 17 e é 10, neto. cita o nome de Ur só cita o Ah, tá, nome de Ur ele e o não fala, evento. não descreve que Bezalel é dele. Não, 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 aqui não não, escreve. Só fala de Não. Ur. no 30, lá Tá. no 35:30, no 35:30, né, que como está aqui no texto, ó, ele é Bezalel é filho de Uri, no caso o Uri é o pai dele, que Uri era filho de Ur, que é justamente esse que é citado lá no 17:10. É Uri que é filho de Ur. É isso que, então, aqui, Bezalel é neto de Ur. Isto. É isso que ele quis dizer. É que eu li rápido, de repente ele achou que Bezalel era filho de Ur. Mas Bezalel é filho de Uri, que é filho de Ur, como está escrito aí. Joia. Aqui na minha versão tá neto de Ur. Aqui ele está filho, aqui está em seguida assim. Filho de É, Uri e neto da tribo de Judá. então, mas aqui está falando que Uri, que é filho de Ur. Então, com isso, Bezalel é neto de Ur. Entendeu? Sim. Sim. Joia. Então, bom, já chegamos aqui no final da leitura rapidamente. Não sei se vai ter alguém querendo explanar alguma coisinha a mais. Já terminou, PC? É isto? Isso aqui estamos Tranquilo. aqui no Não, versículo. a observação que eu apontei aqui em relação ao Vou colocar. sábado, em relação ao sábado, nós vemos depois com o Novo Testamento, lá em Jesus falando em Marcos, capítulo 2 versículos 27 a 28, que o sábado ele foi feito para o bem do homem, para o homem descansar, pro gado, dos animais do homem descansar, para os empregados descansar. Não era uma coisa para prejudiciar os homens, imposta aos homens. Tanto que Jesus no sábado, ele fazia milagres, curas, porque era para o bem. Então, aqui, eu vejo assim, não sei se podem me corrigir, que desde o princípio, Deus fez o sábado para o bem dos homens. Deus trabalhou e descansou. E estava ensinando os homens: olha, vocês devem trabalhar, sim, para comer tem que trabalhar, mas tem que descansar também. Não dá para viver sempre trabalhando. Até Nesse mesmo, sentido. até mesmo porque o trabalho era bem pesado, né? Fazer as construções que eles estavam fazendo ali, né? Bastante coisa. Então, Deus queria mesmo que. Deus vem lembrando, tanto que a gente viu lá no início, era pela sexta vez Deus lembrando o sábado deles, né? O descanso, né? Ó, vocês vão fazer tudo, mas sábado, descanso, né? E era importante, né? Tanto que, Uhum. assim, para poder colocar isso na mente deles, teve que colocar algumas horas e meio, né? Eu acho que o irmão Neves quer falar algo também, irmão Neves? Irmãos, boa noite. É interessante, né, esse texto, né, porque assim mostra como os irmãos da época, né, como é que o pessoal que servia a Deus através da lei, como eles estavam dispostos, né, a obedecerem, né, nessa questão de ofertas, né, nessa questão de trabalho, né, mão à obra mesmo, né, mostra uma empolgação muito grande disso, né. E hoje no contexto de hoje, nós não precisamos criar templos, né? Construir igrejas, construir tabernáculos. Hoje, o que nós precisamos é levar as pessoas, levar o evangelho, e o próprio evangelho, né, através do Espírito Santo, traz as pessoas para Deus, né? É uma grande, né? Como é que a história se transforma, né, com o passar do tempo, mas você vê que o objetivo é o mesmo, né? Trazer para Deus, né? É muito interessante isso, né? A gente fazer uma reflexão sobre isso. Eu vou fazer uma aplicaçãozinha agora aí,
né, construindo, né, a casa de Deus, né? Então, o Alessandro vai falar algo, Alessandro? Pode falar, Alessandro. Um ponto assim para a gente trabalhar dentro desse contexto que o Neves trabalhou, o próprio Giovanni trouxe, né? Você mesmo trouxe a citação lá do capítulo 31, aí o versículo 14 e 15, né? Aí É, olhando o versículo 16, ele diz assim: pelo que os filhos de Israel guardarão o sábado, celebrando por aliança perpétua nas suas gerações. E aí o ponto que a gente pode observar, vou pegar aqui o texto também do 35, antes de tu fazer a conclusão, a gente pode observar, como você bem abordou, né, lá no versículo 10 até o versículo 19, fala sobre os elementos, né? A uhum, arca, o candelabro, propiciatório, muitos elementos hoje que no contexto religioso moderno as pessoas usam, se apropriam, vou usar esse termo, fazem apropriação dentro do contexto hoje, né? Sem ter o um entendimento claro de quem, para quem foi usado isso, para quem era, né, sendo guardado. Uns guardando o sábado, outros colocam na parte mais alta ali do culto, né? Bota a Arca da Aliança, coloca lá o menorá, que é o candelabro. E como você bem abordou logo no início, no texto, né? A gente vê lá no 35:1, quando Moisés, tendo convocado Moisés, toda a congregação dos filhos de Israel. Então, quem é que Moisés está convocando para fazer a construção e o uso desses utensílios? Lá no filho de versículo Israel. 4, né, do capítulo 35, versículo 4, a gente vê: disse Moisés a toda a congregação dos filhos de Israel. Então a gente percebe, não é eu e você hoje, quando vamos conversar ou a gente vê as pessoas falando, e nós temos a oportunidade de conversar, não discutir, mas conversar com essas pessoas, fazendo uso da palavra, não é só para a gente chegar e dizer assim, não, é porque a gente só guarda o Novo Testamento. Não, a gente precisa levar as pessoas à Escritura, é por isso que é bom esses estudos que temos feito de Gênesis e Êxodo, para que a gente entenda todo o contexto histórico. E aqui é propriamente como é colocado, né? As pessoas ao lerem, né? Ao abrirmos a palavra ou citarmos por meio do versículo, as pessoas identificarem que é para os filhos de Israel, não é para nós hoje, né? Nós não somos judeus, né? De nascimento, não somos judeus. Mas aí que está o ponto. Isso era especificamente para eles, considerando o quê? O contexto que eles estavam vivendo. Ou seja, assim como o sábado, as práticas, os instrumentos aqui que a gente está vendo, tabernáculo, a arca, a menorá, eles não são para fazer parte da adoração no contexto da nova aliança. Eles não fazem parte. Por quê? Porque ele era restrito dos filhos de Israel. Muito obrigado, mano. Eu vejo assim, para adoração hoje, né? O que nós cristãos nós precisamos, né, para adorar, né? Ali era o povo de Israel, hoje é os cristãos, né? Então, quais são os elementos hoje, né, que nós temos, né, para adoração? Primeiro, né, as tábuas da lei, né? As tábuas da lei, que é a palavra de Deus, né? Está aqui. Nós estamos usando aqui, né? Os irmãos, né? E também temos ali o quê? O suco da videira e o pão sem fermento, né? Esses são os elementos que hoje nós temos para poder ter adoração, né? No primeiro dia da semana. Então, a gente observando isso, a gente entra nessa obediência, né? Do primeiro dia da semana, nesse contexto da adoração ao Senhor, né? Então, a gente vê aqui, ó, de Êxodo 25 até o final do livro, né? A ocupação de Israel não era construir o tabernáculo, né? A casa de Deus, né? A sua habitação, de forma semelhante, né? A ocupação do cristão não é somente, no caso, escritório, loja, né? Onde quer que ganhe a sua vida. Ela também deve se ocupar, né, edificando o quê? Edificando o corpo, a igreja. Né? Se os irmãos quiserem abrir lá em Efésios 4:11, fazer umas leituras aí para a gente poder concluir algumas. Efésios 4, versículo 11. Vou só achar aqui na minha Bíblia aqui. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, a gente vê aqui que o próprio Deus, né, ele concede pessoas para fazer, né, para trabalhar, né, no corpo, né, para ter essa função, né?
assim como a gente vê lá em 1 Coríntios 3, né, 9 e 10, né? E que é a habitação de Deus, né? A casa do Senhor, né? Se a gente quiser fazer a leitura lá agora em 1 Coríntios 3, versículo 16, a gente falando do próprio corpo aqui, vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aqui Paulo, né, exortando o povo em Coríntio, né? Então nós temos que ter esse entendimento, né, que nós somos o templo do Senhor, né? Nós somos o corpo, né, a igreja, né? E em 1 Timóteo, Paulo também, 1 Timóteo 3,15, Paulo também faz uma... Primeiro Timóteo 3,15. Mas se eu demorar, você saberá como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Então, a gente tem que ter isso conosco, né? Saber como proceder, né? Na casa do Senhor, né? Que é o templo, né? Pode passar, Alessandra. Então, o povo de Deus, ele tinha... A gente vê que eles tinham corações dispostos, né? Como a gente viu lá no 35:5. Acho que esse é o último, Paulo. Hã? Esse é o último? Opa, é que eu estou com ele aqui também. Então, assim como em outras passagens de Êxodo, né, a Bíblia fornece evidências, né, que a religião israelita envolvia, né, os corações, né, as mentes, né, o comportamento das pessoas, né. Na verdade, quando chegou o momento do tabernáculo ser construído, né, as pessoas tinham um coração tão grato pelo que Deus havia feito, né, e eles doaram com generosidade de coração dispostos, né, para a construção, né. Então, no Novo Testamento, que a gente também precisa ter isso, né? Coração, como diz lá em Romanos 6, né? Versículo 17 e versículo 18. Vamos lá para Romanos. Romanos 6. Romanos 6, 17 e 18. Mas, graças a Deus, que tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração a forma de doutrina e que foram entregues, e uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Então, ó, hoje nós somos libertos do pecado, né? Então, nós somos servos da justiça. E isso do quê? De coração, né? Isso de coração. E é interessante, né? Hoje, no culto da manhã, eu até não coloquei aí no nosso... Mas em 1 Crônicas, eu queria fazer uma reflexão aqui de Davi, como ele louva a Deus, né? Grato, 1 Crônicas 29, Davi ele agradece, né, as ofertas, né? Ele é grato por tudo aquilo que ele faz, né? Aqui no versículo 5, finalzinho aqui, ouro para os objetos de ouro e prata, né? Para vocês. Quem, pois, está disposto hoje a ofertar com generosidade para o Senhor, né? Lá no versículo 14, do 29, Davi fala assim: porque quem sou eu e quem é meu povo para que pudessem dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e nós só damos o que vem das tuas mãos. O reconhecimento de Davi a Deus por tudo que estava sendo feito ali, né? É muito importante, né? Assim, hoje nós temos que ter esse mesmo reconhecimento, né? Primeiro, da salvação, através do amor de Cristo, né? Por nossas vidas, né? Assim como está lá em João 3,16, no versículo que eu gosto muito e tenho como senha de Wi-Fi, né? O amor de Deus, né? Tão grande, né? Que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, tudo que nós vamos fazer hoje para o Senhor tem que ser de coração aberto, assim como os israelitas viram, né?
o povo de Israel, eles foram ali com amor, né, com generosidade, e mesmo Moisés, né, exortando a ele, né, chamando o povo, ó, assim diz o Senhor, vamos fazer isso, aquilo, o povo foi ali e com o coração aberto eles fizeram tudo para o Senhor, né? Então que a gente possa também ter esse mesmo pensamento, né? Ter essa mesma fé naquilo que Deus é para nós hoje, sempre foi, desde o princípio, né? A gente está estudando aí desde Gênesis, né? A misericórdia de Deus está sempre se renovando, né? Deus, ele, teve momento que o próprio Deus desanimou com o povo e falou, não, calma aí, olha Noé, né? E ali ele estabeleceu, Noé foi fiel ali na construção da arca, e hoje nós estamos vendo aí também, através de Moisés, né, como os homens daquela época trabalharam, né? E hoje nós, hoje, fazendo esse mesmo trabalho, né? Eu acho que observar tudo isso para nós é só crescimento e poder ter todo o entendimento e praticar na obediência aquilo que Jesus colocou para nós praticarmos no dia a dia, né? Observar tudo, né? Amém, amados? Amém, mano. Algum, Amém, algum, irmão. algum irmão ou irmã, Giovanni? Aí pode levantar a mãozinha, eu vou estar gerenciando aqui, irmãos. Amém. Pode falar, Giovanni. Giovanni, Então, aqui nós vimos do capítulo 4 até o final do PC uma aula sobre a oferta, sobre a coleta, né? Quando fala no começo ali, todo aquele que de coração estiver disposto, depois lá no 10, todos os que dentre vocês forem capazes, ou seja, Deus dando dons. No 25, todas as mulheres capazes, ou seja, mulheres com dons. Depois no 29, todos os israelitas que se dispuseram, tanto homens como mulheres, trouxeram as ofertas voluntárias, nada por obrigação. No 30 em diante, Deus dando dons ao artesão ali, também dando dons para ele, para outro, ensinar. Nós vimos aqui no Novo Testamento isso novamente se repetindo. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 7, que é a oferta de coração, não é imposição, não é uma coisa de pesar, não pode ser obrigação. Nós vemos também em 1 Coríntios 16, 2, que é de acordo com a sua renda, então é uma coisa que nada é imposto. Em Romanos 12, versículos 6 a 8, nós vimos que lá Paulo ensinando aos romanos que devemos servir a igreja com os dons recebidos do Espírito Santo. Então, se repetindo aqui uma aula de oferta do Velho Testamento, o que nós vemos no Novo Testamento hoje. irmão Neves, Irmãos, eu vejo esse texto todo com grande perigo, né? Porque eu vou falar só de uma denominação que eu acompanhei por um tempo e que usou isso de maneira errada, né? Para arrecadar fundos para a construção de um edifício, né? Que eles chamam de Templo de Salomão. Então, foi muito usado esse texto como sendo as pessoas fazendo parte do reino de Deus, né, para contribuir com isso. Então, a pessoa, qualquer valor que ela tivesse, ela tinha que levar, porque, né, e usavam esses textos aí para poder manipular, né, as pessoas, convencer as pessoas, né, de que Deus estava aguardando a oferta delas. Eu fiquei muito triste quando uma vez eu fui convidado para participar e eu vi isso sendo empregado dessa forma. Fiquei muito triste com isso, mas era uma andorinha só, né? Não podia fazer o verão. Então, por conta disso, eu vejo hoje ainda, né, no mundo denominacional, esse texto com um grande perigo. Se não for do jeito que nós estudamos aqui, né, com a transparência, né, do Velho Testamento e do Novo Testamento, para quem era, qual era a situação, qual era o contexto, né? Então a gente precisa realmente estar atento a isso. Só isso que eu queria comentar hoje. Obrigado, irmãos. Hein, Neves? E aí também a gente precisa ter esse cuidado no aprendizado, como você bem colocou, para que a gente possa, né, ao anota, faz tem o entendimento na referência, para que a gente possa ajudar, né? Ajudar, orientar essas pessoas. Quantas pessoas estão carecendo? Muitas vezes elas julgam aquilo como sendo referência, sem conhecer a verdade.
E eu e você podemos fazer essa diferença na vida dessas pessoas lendo, olhando. Vamos dar uma olhadinha aqui na Escritura? Vamos ver o que diz aqui em Êxodo, capítulo 35. Vamos olhar aqui o contexto, e aí a gente vai lá e auxilia. Claro, aí ao fazer isso, vamos deixar encargo dela diante de Deus, ela decidir. Não, eu gostaria de aprender mais. Não, do jeito que está, então me ensinaram da maneira errada, mas eu quero ficar desse mesmo jeito. Ela é Deus. O nosso papel é levar a verdade, é levar a orientação, para que aí ela tome a sua decisão diante de quem? Diante do Senhor. E eu e você possamos fazer a nossa parte. Mas alguém gostaria de comentar dentro daquilo Alessandro, que a gente observou? Pode falar, sabe o que Paulo. é interessante nisso aí? Isso que o irmão Neves falou, aonde eu ia também teve um problema mais ou menos como esse. E é tão interessante que aqui a gente vê Deus, como foi feito a arca, como foi feito. Tudo era Deus que estava dando as medidas, estava fazendo tudo, né? E ali, querendo ou não, eles fazem, eles querem o local, querem construir tudo, mas da maneira deles, né? Então, assim, a gente vê que hoje, como a gente viu, né? O templo somos nós, né? Nós somos o templo do Espírito Santo, nós somos o corpo, né, de Cristo, né? E a gente vê hoje o religioso realmente tirando proveito, né, de muitas coisas para poder ter não só os bens, né, mas também estarem fazendo construções assim para chamar a atenção, né? Tanto que a gente vê hoje no catolicismo mesmo assim, o que chama atenção? As igrejas com ouro, prata, né, revestidas com um monte de coisa, né? E podemos ver, mesmo no contexto da velha aliança, já vimos aqui, né, sobre misericórdia, sobre Deus dando o modelo, a gente pode ver, por exemplo, voluntariedade. Deus sabia o que o povo tinha. Deus estabeleceu o que era necessário. As pessoas, tanto é que saem da presença de Moisés, e aí quando elas voltam, né, versículo 20, elas vão trazendo os objetos, elas vão trazendo, né, aquilo que Deus havia citado. E aí a gente pode perceber da parte das pessoas a voluntariedade. Deus disse, olha, são esses materiais que são importantes. Ok, o povo sai e volta. E aí Moisés convoca, né, os homens, e aí a gente começa a ver aqueles que vão encabeçar, aqueles que vão supervisionar o trabalho, né? E aí eles vão trabalhando para fazer dentro dos moldes, né? Na aula da semana que vem, não dando spoiler, né? O professor não está aqui, mas na semana que vem a gente vai ver esses detalhes, essas medidas, né? E aí vamos poder observar o critério de Deus e como Deus ele preza pela riqueza dos detalhes. Às vezes a gente acha, não, eu vou ofertar de qualquer jeito, não, eu vou fazer a ceia de qualquer jeito, não, é para fazer a mensagem na pregação, vamos fazer de qualquer jeito. O ensino na escola bíblica doutrinária é de qualquer jeito. Né? Aí pode pensar, não, é só 24 pessoas. Não, nós precisamos entender, vamos ver isso com detalhes, estamos vendo a partir desse momento da construção, assim, do levantamento do material, que Deus ele preza pelos detalhes. Tanto é que a gente vai ver dentro de cada ponto na construção do tabernáculo, né? Que ele vai prezar por mínimos detalhes. É um ponto que a gente precisa observar. Se ele fazia isso no contexto da lei, imagine hoje que eu e você vivemos aonde? Na graça. Né? Mais alguém, algum outro irmão, antes de a gente finalizar? Ei, PC, o Davi está quieto hoje, o PC, eu não sei porquê, mas ele está tranquilo ali. Ele está preocupado, acho, com o cabelo dele, Alessandro. Acho. Está Não, bem? tá bonito, não dá Não? nem para perceber, não dá nem para perceber. Davi, como é que foi aí, Davi? Foi tudo tranquilo, Davi? Você que gosta de observar bastante coisa. Não, eu estou bem, graças a Deus, estou bem. Estou bem. Ele está perguntando se eu sinto muito. Foi bom os comentários, gostei. Deu tudo certo. Amém. Amém. Obrigado, PC. Obrigado aos irmãos, obrigado pela participação. E vamos lá, vamos continuar. Lembrando que no primeiro domingo, eu ia falar sábado, a gente estudou sobre o sábado, vai ver o sábado na cabeça. No primeiro domingo de dezembro, nós vamos ter aula introdutória de Levítico. Então, a gente está aí nessa reta final do livro de Êxodo, né? Já tá tudo confirmado aí, um professor internacional vai trazer aí uma aula introdutória para a gente. E aí, nós adentrarmos o livro de Levítico, tá bom? Passar a palavra para o Renato, e aí poder nos conduzir em oração. Agradeço a Deus e agradeço ao PC e a cada um dos irmãos. Deus continue nos mantendo firme nesse foco aí. Com você, Renato.
Amém, irmão. Foi bom, PC. Eu estava dando risada aqui, quando você falou que Deus gosta de detalhes, né? Olha o nosso corpo. Olha os detalhes do nosso corpo, minha gente, entendeu? Quanto a essa engrenagem toda que até hoje o homem não consegue nem penetrar no nosso cérebro e descobrir tudo. Mas vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, graças te damos, Senhor. Obrigado por mais esse dia, primeiro dia da semana, o qual o Senhor instituiu para que nós nos adorar o Senhor em espírito e verdade. E assim nós fizemos, ó Pai. A gente agradece. A gente agradece também por esse belo estudo para fechar essa noite aí com chave de ouro, o qual nosso irmão PC estava na frente dando o seu melhor. Obrigado, Pai, por essa comunhão, por essa alegria de estarmos sempre juntos. E por esse lamento da perda do seu Norte, que o Senhor venha consolando ele, na sua família, todos os seus entes queridos, com a sua consolação. Nos ajude, Pai, a prosseguir. O Senhor sabe qual é cada habilidade de cada um. Que o Senhor nos use para a tua obra cada vez mais. Use nossas ofertas. Tudo que seja feito para honrar e glorificar o seu santo nome, nós estamos à disposição. Em nome de Jesus, que morreu na cruz pelos nossos pecados, estaremos orando sempre, mas já agradecidos. Amém. Amém. Boa noite. Obrigado, Renato. Boa noite, irmão. Boa noite Boa a noite, todos. irmão. Amém. Cheguei Boa noite. atrasado, Boa mas noite, consegui Ju. Boa assistir. noite. Valeu, Boa Neto. noite. Boa noite. Chegou atrasado, né? Menos um ponto. Boa Cheguei noite, atrasada, mas querido. eu Uma boa consegui semana, uma assistir. Tá semana legal, legal. abençoada. PC, Muito bom, estava Paulo. maravilhoso Boa noite, isso. Rubens. Boa noite, boa Obrigado. noite. Obrigado mais uma vez, PC. Muito Aí, obrigado. Sérgio, PC, você boa caiu, aula, mano. Você, Sério, irmão. obrigado. Obrigado. Obrigado, irmãos. Durma com Deus. Obrigado, Manaus. Obrigado, Aníbal. Valeu. Valeu, Boa noite, Giovanni, Sérgio. Boa PC. noite, irmão. Davi.